O empate colorado em 1-1 contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro traz reflexões importantes a respeito de o que está acontecendo com a equipe que leva tantos gols quando as partidas elas começam. Isso traz também uma preocupação para a tabela do Campeonato Brasileiro, já que o Inter tem apenas um ponto a mais do que as equipes que estão no Z4. Esta preocupação é demonstrada no semblante do técnico Roger Machado, que não saiu em resposta à imprensa, mesmo tendo perguntas duras feitas em relação a escolhas que ele teve durante a partida. Se percebe também no semblante do zagueiro Vitão, que se mostrou frustrado, decepcionado e também descontente com a postura da equipe dentro de campo e com as falhas cometidas quando as partidas elas começam. O presidente Alessandro Barcelos também veio aqui para a Zona Mista falar a respeito de arbitragem e a reclamação do Inter em relação a um pênalti não marcado no segundo tempo e sobre a briga que acontece pelo poder na CBF. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 18 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla neste vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando, obviamente, sobre o mais importante, o jogo. O Inter empatou com o Mirassol pelo placar de 1-1, em uma partida onde o Inter esteve longe de agradar os torcedores. Logo no começo de partida, aos 7 minutos, o Inter leva o gol em uma bobeira da defesa. Depois, tem dificuldades na criação. É salvo pelo garoto Ricardo Matias, que evitou o pior, uma derrota para o Mirassol dentro do Beira-Rio, mas ainda assim um empate que deixa um gosto amargo na boca dos torcedores. A partir disso, o Inter tem uma pontuação, um ponto a mais do que as equipes que estão no Z4. Eu falo sobre as notícias positivas e negativas do empate contra o Mirassol no vídeo que eu gravei segundos depois do jogo acabar. É só conferir aqui no canal, tá? Entretanto, vamos repercutir o vestiário colorado. Da entrevista coletiva do técnico Roger Machado, que foi uma entrevista onde ele estava ponderado, de guarda baixa, explicando aquilo que ele entendeu que deveria ser explicado, e foram várias as perguntas duras por parte dos repórteres. O semblante do treinador era um semblante um pouco abatido, era um semblante um pouco rendido em relação a tudo aquilo que o Inter apresentou dentro de campo. A primeira pergunta feita a ele foi sobre a análise feita por todos sobre a condição de disputa que o Inter tinha dentro do Campeonato Brasileiro. A ideia de que o Inter iria brigar pelo título da competição e que acabou, já que o Inter em 9 jogos venceu apenas 1. E se essa análise ela estava tão equivocada no começo do ano? Roger disse que não. A análise ela não estava tão errada. Entretanto, deveria se levar em consideração o fato do Inter jogar 3 competições. E essa é a principal explicação para o Roger de o porquê o Inter está oscilando tanto e de porquê o Inter tem tido uma queda tão grande de desempenho nas partidas. A sequência de jogos machucou o Inter. A sequência de jogos com a sequência de desfalques e o alto número de jogadores ausentes fez com que o Inter tivesse uma queda no desempenho e isso se pagou nas primeiras rodadas, por mais que os líderes do campeonato, Palmeiras e Flamengo, também sejam equipes que estejam disputando 3 competições nesta temporada de maneira simultânea e ainda se preparam para o Mundial de Clubes na metade da temporada. Mas essa é a explicação do Roger, entendendo que o Inter era um clube candidato pelo que tinha apresentado no primeiro semestre, mas que acabou não se mostrando um candidato em função do desempenho que caiu muito em função da sequência de jogos. Além disso, questionamentos pontuais sobre as decisões do Roger na partida foram feitos. E o Roger deu as suas explicações. A principal pergunta e o principal questionamento feito ao Roger foi sobre o esquema com 3 volantes, tendo Ronaldo, Bruno Henrique e Thiago Maia no começo da partida. E uma melhora que a equipe apresentou no segundo tempo com a entrada do Gustavo Prado. Roger defendeu o sistema de 3 volantes. Disse que é um sistema que tem dado respostas, que os gols que o Inter levou nos últimos jogos não foram em função do sistema e que, neste primeiro tempo, o time com 3 volantes não estava jogando mal, estava criando, não teve uma inconsistência defensiva a não ser no lance do gol, que não foi culpa dos 3 volantes na visão do treinador, e que
trocou no intervalo para ter um pouco mais de contundência, mas era apenas uma outra opção que ele teve em meio à condição de colocar 3 volantes que ele achou que era a opção ideal. Mas o Roger foi claro ao ser questionado sobre a ideia de voltar a jogar com 3 atacantes, com 2 pontas, dizendo que quando for possível e quando os reforços ou quando os jogadores que estão no departamento médico, eles voltarem, Vitinho, Carboneiro, até os atacantes, Borré, Valência, ele vai sair desse sistema com 3 volantes. Ele disse, vocês já me viram jogar assim em outro momento, com os 3 volantes? Quantas vezes vocês já viram eu jogar com 2 pontas? Inúmeras. Então o Roger sinaliza que vai voltar para um esquema com 2 pontas, assim que possível, e ele entende que isso não é possível agora. Roger bateu muito na tecla sobre a desatenção no começo dos jogos. E aqui o Roger se mostrou muito frustrado pelo que acontece. Ele disse, o gol de hoje foi uma desatenção com certeza. Foi um escanteio adversário. No cruzamento a gente perdeu nossas referências dentro da área. O Reinaldo é um cruzador exímio. A nossa defesa de área não aconteceu como acontece. Não foi nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro evento no começo do jogo. Você faz muita força depois para recuperar terreno. Uma das questões para promover uma equipe mais sólida, com 3 volantes, foi tentar entrar sem tirar o 0 do placar. Fazer 2 gols no futebol é muito difícil. Desatenção, mas não é descuido. A gente faz um bom aquecimento, um bom discurso entrando em campo, mas a gente entra em alguns momentos desconcentrado. E preciso falar do desgaste que tira a atenção do jogo. Mas a gente precisa cuidar para manter o 0 do placar. E depois nos faltou capacidade para empurrar a bola para o gol. Esse foi o discurso do Roger no vestiário. Desatenção para manter o 0 do placar e ineficiência na hora de empurrar a bola para o gol. Foram as duas questões que o Roger colocou para o grupo de jogadores e que ele lamentou bastante. Roger explicou as trocas. E eu aqui já faço uma meia-culpa. Eu critiquei bastante a troca do Ricardo Matias e do Alan Patrick pelo Luiz Otávio e pelo Bruno Tabata. Ele explicou que o Ricardo Matias pediu para sair, que estava exausto, inclusive teve cãibra. Bom, aí já eximo um pouco a culpa dele em tirar o Ricardo Matias. Sobre o Alan Patrick, ele também disse que tinha um desgaste, o Alan Patrick pediu para sair e acabou entrando o Luiz Otávio. Eu eximo pela metade, porque ele poderia não ter colocado o Luiz Otávio. Mas essas foram as explicações dadas pelo Roger. Foram questões físicas e exclusivamente físicas que fizeram com que ele tirasse o Alan Patrick e o Ricardo Matias naquele momento da partida onde o Inter precisava virar e acabou perdendo o poder de fogo com essas alterações. Ele disse que não viu a necessidade de colocar, por exemplo, mais um atacante no banco de reservas, no que ele desenhou da partida. O Raikkonen, por exemplo, poderia ser mais uma opção para ele ter 2 atacantes. Ele não viu essa necessidade e aí fez a escolha de preencher com outros jogadores o banco de reservas. Na zona mista, a gente teve um jogador falando. E foi uma fala bem forte do Vitão, que desabafou na zona mista. E o meu relato pessoal, de que o Vitão estava visivelmente descontente com o momento, com o que o Inter apresentou e com as falhas defensivas que o Inter apresenta no início de jogo. Eu relatei na live. O que a gente mais ouviu na entrevista do Vitão foi aquele estalar de bico clássico de quem está descontente, de quem está frustrado, de quem está decepcionado. E este foi o sentimento do Vitão. Ele disse, a gente não teve competência para manter o 0 no placar. A gente se cobra, a gente cuida, mas tem trabalho do outro lado também e a gente falhou nisso. Ele foi perguntado se o fato do Inter estar levando muitos gols pode ser culpa do esquema tático com 3 volantes. Ele disse que não é culpa do esquema. E ele voltou a dizer, é muito difícil falar. A gente estuda o adversário, a gente trabalha, é detalhe. Mas é muito fácil vir aqui falar de erro individual. A gente tem que melhorar. Cada um se cobra, a começar por mim, tenho que melhorar. Dificilmente a gente levava gol, mas agora a gente está nessa fase levando muitos gols. E a principal crítica do Vitão, ela vem nessa resposta aqui, onde ele reproduz um discurso dado pelo Fernando depois da vitória contra a equipe do Nacional. O Fernando disse que o Inter tinha que parar de só correr quando a água bate na bunda. E o Vitão foi nessa linha. A gente corre apenas quando com a água batendo na bunda. É difícil isso. A gente precisa mudar. Precisamos jogar todas as partidas como se fosse uma final. Não tem muito o que falar. É só trabalho mesmo. Buscar a vitória.
futebol é bom porque logo já tem outra oportunidade para você desempenhar ali, mas muito descontentamento do Vitão com o que o Inter apresentou dentro de campo, o que reproduz um pouco aquilo que pode ter acontecido no vestiário após o empate contra o Mirassol. Depois do desabafo do Vitão, a gente teve uma fala do presidente Alessandro Barcelos aqui na Zona Mista. Uma rápida entrevista coletiva, onde ele veio para falar sobre 2 assuntos. O primeiro deles, arbitragem. O Inter contesta e reclama bastante o lance de um pênalti cometido pelo Reinaldo, que não foi marcado pela arbitragem. Um cabeceio do Wesley, se não me engano, em que a bola bate no braço do jogador do Mirassol e a arbitragem não marca pênalti. O presidente Barcelos veio de novo reclamar em relação a este pênalti, bastante descontente com o momento da arbitragem do futebol brasileiro, dizendo que o Inter foi prejudicado. E na mesma linha, ele seguiu falando sobre CBF. O Inter manifestou apoio à candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. E este apoio não veio por parte das federações estaduais de futebol, que já manifestaram apoio por outro candidato, que deverá ser eleito, já que está no poder da federação, na mão das federações, o poder de definir o novo presidente da CBF, porque os votos das federações têm peso 2, enquanto os 40 clubes de Série A e B têm votos com peso 1. O presidente veio e bradou por poderes maiores aos clubes, contestou as definições das federações de futebol, estaduais de futebol, e disse que o sistema é um sistema viciado e que precisa mudar. Não deverá ser eleito o candidato defendido pelos clubes de futebol e o Inter se posicionou desta maneira contra aquele que deve vir a ser o presidente da CBF. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Não me dei bem, eu apostei na vitória do Internacional, acabei não me dando bem. Nossa Liga do Milhão, nós estamos lá embaixo no ranking, tá? Tentando ainda só um milagre pra gente se recuperar. Nos ajuda nesse milagre. Você pode competir também na Liga do Milhão KTO. É só clicar lá que aceita participar da Liga do Milhão. Apostas a partir de R$5, você concorre com pessoas de todo o Brasil e existem prêmios diários e mensais. Confere lá no regulamento da KTO. Lembrando que é um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!